Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando, então, o primeiro vídeo, na verdade, desse ano de 2026, né? Embora a gente já esteja em maio, essa é a primeira gravação que eu faço nesse ano, porque a gente fez a oficina de trabalhos acadêmicos ainda utilizando os vídeos do professor Luiz, né? Que estavam gravados do ano passado. Você é o professor de estágio sozinho esse ano de vocês, e até por isso demorei um pouquinho para engrenar aqui, porque, como eu disse numa conversa que nós tivemos em sala, eu fiz uma revisão esse ano daquilo que a gente fazia, da forma como a gente trabalhava a disciplina de estágio, até por conta de estarmos só num professor, né, e consequentemente com menos jeito de corrigir, de dar devolutivas, isso tudo. Também modificamos o formato de que vocês vão fazer o trabalho esse ano, tá? Mas não é só porque tem um professor só, mas também porque a gente tem reparado que nos últimos anos aquele formato do artigo científico estava um pouco desgastado, né? Muitos alunos usando o chat GPT para fazer o trabalho e dizer que tinham feito, e aí não é nosso objetivo ficar lendo o trabalho feito por inteligência artificial, certo? Então, nós esse ano refizemos o nosso relatório de estágio e vamos fazer um relatório ampliado e dividido em duas etapas. Antigamente, a gente fazia o relatório no primeiro semestre e o artigo científico no segundo, e esse ano nós vamos fazer um relatório de estágio ampliado, dividido em duas partes, uma parte no primeiro semestre, outra parte no segundo, tá? Eu vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês o vídeo de como que ficou o nosso relatório, ele já está disponível ali no manual de estágio de vocês. E aí a gente vai trabalhar em cima disso, certo? A partir dessa semana agora, vocês terão tarefa, a cada 15 dias vocês terão uma tarefa para entregar, tá? Então, acabou a farra, acabou o momento de relaxamento, e agora nós vamos, a cada 15 dias, com uma etapa nova, até chegar a 5 etapas antes das férias de julho, né? E aí, quando a gente parar, a gente vai estar na metade, mais ou menos, do relatório, e vocês saem de férias, e quando retornarem das férias, a gente faz a outra metade do relatório no segundo semestre, e aí, então, as apresentações de vocês no final de outubro, começo de novembro, certo? A ideia, galera, é que vocês façam uma redação por semana ou a cada 15 dias, tá? E aí é importante que vocês, se forem usar o chat GPT, usem como base, digamos assim, né? Eu não vou fingir que tapar o sol com a peneira, fingir que vocês não vão usar, porque sei que vão. Mas se a gente lê coisas muito genéricas, eu só vou responder assim: olha, esse texto não foi feito por você, não foi feito sobre o assunto, eu quero que você refaça, tá? Porque assim, ó, não adianta você, o ChatGPT, quando você joga lá para fazer uma descrição, ele fala de forma muito genérica, né? Como se aquilo pudesse ser aplicado em qualquer empresa. E a gente quer que você faça a descrição exatamente daquela empresa onde você fez o estágio, certo? Então, por exemplo, na etapa um, vou compartilhar aqui com vocês o vídeo. Isso aqui já está disponível para vocês também, tá? Vocês devem estar vendo aí na, na imagem agora, né? Mas também vão ver se quiserem baixar lá no Classroom de vocês. Na página 23 do manual de estágio, vai estar lá o anexo 3, que é o relatório de estágio, o trabalho de conclusão de curso de 2026, certo? E aí a etapa um que vocês vão fazer agora nessas próximas 2 semanas é esse aqui de apresentação da empresa, ó, tá? Aqui eu coloco em tópicos, né, os pontos que eu quero que vocês descrevam. Mas vocês não vão fazer assim em tópicos, vocês vão fazer um texto, uma redação, com começo, meio e fim, tá? Uma redação, gente, normalmente tem 4 ou 5 parágrafos, certo? No primeiro parágrafo, você apresenta a ideia do que você vai apresentar naquele texto. No segundo, terceiro e às vezes quarto parágrafo, você vai trazendo as informações. E no último parágrafo, que pode ser o quarto ou o quinto, dependendo do tamanho da redação que você fizer, você faz uma conclusão sobre aquilo que você apresentou, certo? Essa conclusão não precisa começar assim, concluímos que, não é isso.
conclusão pode ser assim: você vai lá, vai descrevendo, por exemplo, o local da empresa, e aí no final você coloca assim, diante de tudo isso, ou então portanto, ou então como visto acima, e aí você vai concluir o seu trabalho, tá? Nessa apresentação da empresa, então, vocês vão ter que colocar todos esses dados que estão ali. Quais são esses dados? O período de realização do estágio, quando é que o estágio começou, quando é que o estágio terminou, certo? O local onde ele foi feito, se foi feito numa pousada, num restaurante, na Secretaria de Turismo, onde ele foi feito, certo? Se é uma pousada, é um meio de hospedagem, se é um restaurante, é um equipamento de alimentos e bebidas, se é uma Secretaria de Turismo, é um órgão público e assim por diante, né? O nome oficial e fantasia. Como assim, professor? O nome fantasia, gente, é o nome pelo qual a empresa é chamada, né? Então, a empresa é chamada, por exemplo, era chamada, por exemplo, de supermercado Schmidt, certo? Esse era o nome que ia lá no letreiro da empresa, né? Mas o nome oficial, o nome que ia lá na nota fiscal, era Supermercado Quatro Irmãos Limitada, certo? E assim por diante. Tem outras empresas que às vezes vai lá, o nome da pousada, Pousada Flor de Lis. Mas aí na hora que você vai ver o nome social é fulaninho de tal microempresa, certo? Então tem que ver essa questão do nome oficial e do nome fantasia, tá? O nome fantasia é o nome pelo qual a empresa é conhecida. E o nome oficial é o nome que vai nos documentos, na nota fiscal, nessas coisas todas, tá? As formas de contato, se tem telefone, se tem WhatsApp, se tem e-mail, se tem Instagram, se tem Facebook, se tem TikTok, e se tiver, qual é esse dado de cada um, tá? Então, se tiver o telefone, eu quero o número, se tiver o e-mail, eu quero o e-mail, se tiver a rede social, eu quero o arroba, e assim por diante, tá? Para a gente saber como é que essa empresa se localiza e como é que essa empresa é contatada, quais são as formas de contato. E aí não é só dizer quais são as formas, diga também qual era mais utilizada, qual era menos utilizada, se demorava para responder o WhatsApp, se não demorava, enfim, aí já vai, isso tudo vai servindo para você elaborar o seu texto, certo? O endereço, né? Aqui no endereço, vocês costumam colocar assim, é, Avenida Leopoldo Zarlem, número tal. Tudo bem, mas se a empresa fica, por exemplo, vamos usar o exemplo da Maunalane, ali, da pousada Maunalane, né? O endereço dela é Avenida Leopoldo Zarlem, número tal. Só que ela é uma empresa de frente para o mar, né? Então, o dado mais importante, às vezes vocês não falam, vocês colocam assim, pousada Maunalane, na rua Leopoldo Zarlem, número tal. Ah, gente, mas ela é uma empresa de frente para o mar. Ela é caríssima porque ela é de frente para o mar, certo? Então você tem que falar que a empresa fica na avenida principal de Bombas, num terreno localizado de esquina, de fácil acesso, de frente para o calçadão da Praia de Bombas e para o mar. Enfim, essa localização ela precisa ser destacada, ela precisa ser enaltecida, certo? Se é uma empresa que fica em meio ao verde, em meio às árvores, tem que destacar isso. Se é uma empresa de fácil localização, ótimo. Se não é de fácil localização, explicar por que que não é. Enfim, essa localização não é só o endereço, é a localização e detalhes de localização, né? Se fica numa rua calçada, se é de fácil acesso, se tem estacionamento. Ali a gente pergunta do aeroporto, não precisa colocar, por exemplo, vou colocar o restaurante, e o restaurante fica a 80 quilômetros do aeroporto. Não é importante, porque as pessoas que vêm comer não vão pegar um avião, descer no aeroporto e vir para cá, certo? Então, para um restaurante, o aeroporto não é importante. Para uma pousada, talvez seja, né? Para o restaurante, às vezes é mais importante assim, se fica de fácil acesso, se tem um letreiro fácil para identificar, se fica numa rua calçada, se fica num local gostoso, se fica num lugar muito movimentado, enfim, tem que dar um destaque, né, que diferencia essa empresa, que tem que fazer já uma propaganda, vender o peixe da empresa, né? Quando você vai falar, por exemplo, do restaurante Olímpio, é um restaurante muito tradicional que fica de frente para o mar na Praia de Bombas, no canto direito. Bom, você está dizendo uma série de detalhes, né? Se for o Berro d'Água, é um restaurante reconhecido pelo guia quatro rodas, não sei o que e tal, e que fica na beira da praia
para Desimbros. Enfim, tem que vender o peixe, tem que fazer um destaque, tem que dar uma promovida aí nesse local, certo? E aí, o histórico da empresa. Esse histórico da empresa também, em que ano começou, se já mudou de dono, se teve reformas e ampliações, se teve outra sede. Isso aí, cada empresa vai ter a sua história, né? Tem empresa que tem uma história mais longa, mais importante. Estava falando agora do restaurante Olímpio, do restaurante Berro d'Água. São empresas já com um histórico mais conhecido, mais importante, mais famoso. Outras empresas são recém-criadas, inauguradas há pouco tempo, ainda estão no primeiro dono, enfim. E aí tem que destacar alguma coisa, mas a gente quer que você conte um pouquinho esse histórico, explique um pouquinho sobre essa empresa, também no sentido de vender um pouco do peixe dela, né? Porque uma empresa como o Olímpio, que tem lá 40 e poucos anos de história, só isso, um restaurante que está aberto há mais de 40 anos, isso já é uma propaganda dele naturalmente, né? Porque se fosse ruim já tinha fechado, certo? Então, esse tipo de coisa também ajuda a contar um pouco, né, dessa história da empresa, tá? E ali, quando fala se a empresa apresenta missão, visão de forma clara aos colaboradores e clientes, isso aqui alguns hotéis e pousadas têm, eu acho que a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura também tem, mas não é toda empresa que vai ter. E isso aqui já mostra um pouquinho se a empresa tem uma administração um pouco mais profissionalizada, digamos assim, ou não. Porque se ela tem uma administração profissional e foi feita por administradores de empresa, essa coisa toda, ela vai ter essa missão e visão bem clara, bem detalhada, às vezes até colocada num quadrinho lá na recepção da empresa, tá? Empresas menores, empresas um pouco menos organizadas, assim, não têm essa missão e visão clara, e isso vocês vão identificar já facilmente também, tá certo? Então, você vai fazer um, uma redação com começo, meio e fim, com introdução, desenvolvimento e conclusão, sobre a apresentação da empresa e tem que ter todos esses dados, tá? Você seleciona esses dados e aí vai construindo um textinho para fazer essa redação. Não precisa ser naquela ordem que está ali nos tópicos, você pode organizar da forma que você preferir. Vai começar falando do histórico da empresa para daí chegar nos dias de hoje, depois colocar os outros dados. Tudo bem, é um jeito de fazer a redação, tá? Ou então vai fazer a redação inteira contando primeiro do estágio e vai falar o histórico da empresa no final. Pode ser também, não tem problema. Você que vai organizar o texto, certo? Mas tem que organizar esse texto de forma clara. Coloca lá no Classroom, abre um documento e começa a fazer etapa 1, a apresentação da empresa, e começa a fazer isso aí. E todas as semanas nós vamos fazendo a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, todas no mesmo documento, uma embaixo da outra. Quando vocês terminarem, o relatório vai estar pronto, certo? Aí vocês fazem, me entregam, eu tenho 15 dias para ir corrigindo, enquanto vocês vão fazendo a etapa 2, eu vou devolvendo, explicando o que está certo e o que está errado, nós vamos corrigindo e conversando, e assim nós vamos fazendo, tá? Eu continuo vindo aqui para a escola nas segundas e quartas-feiras, à tarde e à noite. Se alguém precisar de computador, se alguém quiser vir fazer junto comigo, se alguém quiser fazer tirar dúvidas, perguntar as coisas e tudo isso, eu estou aqui à disposição, tá bom? Hoje é dia 4 de maio, no dia 6, quarta-feira, eu vou estar aqui, no dia 11, segunda-feira, eu vou estar aqui, à disposição de vocês, e no dia 13 de maio também, tá? E vocês entregam, então, a atividade na segunda-feira, dia 18, e aí na segunda-feira, dia 18 mesmo, eu posto a etapa 2, e assim nós vamos fazendo sucessivamente, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou à disposição também no WhatsApp, se vocês quiserem perguntar. Não fiquem com dúvida, façam contato comigo. Tá certo? Um abraço para vocês, boa semana, bom trabalho. Qualquer coisa eu estou por aqui. Tchau, tchau.